segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Amiga, muito bom dia, voltamos aqui. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor André, pastor Marcelino, não é? É uma honra estarmos aqui mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa e minha sogra, que estão sempre na escuta. E já começar a falar aí do aniversário de 25 anos da segunda comunidade evangélica Shalom, agora no mês de junho. Então nós vamos fazer um reboliço aí, mandar convite para tudo quanto é igreja aqui de Vitória da Conquista, para fazer uma... Muito bem, pastor. Para fazermos uma celebração maravilhosa para Deus. Né? Em homenagem a Deus, como diz a minha sogra. Deus nos abençoe. Muito bem. E conosco também o pastor Marcelino, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia a todos os ouvintes da Melodia. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia. Bom dia, pastor André, meu professor, que me ensinou muito ali no ITQ de Vitória da Conquista. É uma honra estar aqui com vocês para juntos debatermos e aprendermos juntos, porque eu estou aqui para aprender, viu? Verdade. Essas duas feras aqui, esses homens experientes. Estou aqui para aprender. Sempre eu aprendo. Sempre abençoe. É isso aí. E o pastor André Prates. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Marcelino. É um prazer muito grande estar aqui com a sua presença. Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério. Amém. Pastor Firmino, nosso amigo, companheiro de Labuta. É um prazer. E todos os nossos amados ouvintes. Deus abençoe. Amém. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelino que apresente este debate ao Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, da vida, pelo dom da vida, de estarmos aqui, ó Deus, nessa manhã, com saúde, com paz, com a Tua presença em nossas vidas. Oh, meu Deus, eu apresento aqui nesse momento as casas, os lares que estarão ouvindo
Amém. estarão, ó Deus, meditando naquilo Glória que estaremos a Deus. falando. Aleluia. Que possamos aqui nessa manhã, ó Deus, ser bênção para as vidas, para os lares, Amém. para essa cidade de Vitória da Amém, Conquista. Jesus. Que o Senhor venha nos usar aqui de uma forma sobrenatural, Amém. para entendermos e explicarmos aquilo que está no teu coração, aquilo que é a tua vontade, aquilo que nós acreditamos. Que o Senhor venha nos orientar através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas aqui, tá? Ouço de algumas pessoas que Deus não castiga, só que essas mesmas pessoas às vezes dizem Deus vai pesar a mão, cuidado, fecha aspas. E aí, você acredita em castigo divino? Será que Deus castiga? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí, pastor Firmino, será que Deus castiga? A pergunta é... Direto. Veio de pronto assim, né? Bateu de pronto. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os ouvintes e para os pastores aqui presentes. Veja bem. Criaram uma teologia de um Deus carrasco, né? Que quase sepulta o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento. Né? Nós vivemos uma outra dispensação. Se a gente não ler a Bíblia, fazendo justamente uma leitura correta das dispensações e dos testamentos, né? Dos testamentos, nós vamos estar vivendo sérios problemas de entendimento da palavra de Deus. Nós vivemos a época do cristianismo, da era da graça, em que surgiu um grupo na igreja primitiva chamado agnósticos, o gnosticismo. Quem já leu sobre isso sabe. E esse grupo, ele tinha uma séria dificuldade de entender o Deus do Antigo Testamento com relação ao Deus do Novo Testamento, que se revelou em Cristo. De maneira que eles preferiram anular a divindade de Jesus, o Deus do Novo Testamento, e ficar com o Deus do Antigo Testamento. Até que, em um determinado ponto da história, um irmão evangélico de igreja histórica começou a ler acerca do gnosticismo e começou a pregar, né? Subtraindo a divindade de Jesus Cristo. Esse irmão, ele foi confrontado, ele se desviou por um tempo com essa pregação e ele se convenceu, né? Se arrependeu e voltou. Mas a pregação dele persistiu, já tinha um grupo adepto do que ele estava pregando, né? E desse grupo, depois esse grupo veio a se dividir e nasceu então Testemunhos de Jeová e Adventista. Sob a liderança de Ellen White, os Adventistas, e sob a liderança de Charles Russell, Testemunho de Jeová. Não há uma divindade plena em Jesus Cristo para esses dois grupos. Aquilo que nós pregamos e que a Bíblia ressalta no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, e mais especificamente 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é único e suficiente. Para a igreja adventista ele não é, e para Testemunho de Jeová muito pior. Por quê? Porque o gnosticismo não concebia o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus que mandava matar, com o Deus do Novo Testamento, que é o Deus que deu a vida.
E até hoje nós vivemos essa questão porque estão ressuscitando a era velho-testamentária para os nossos dias, com os cultos judaicos, com as programações judaicas e com esse Deus carrasco, esse Deus perseguidor, esse Deus que ainda mata. Mas nós que somos cristãos, nós somos cristocêntricos. O Antigo Testamento, claro, aponta para Jesus com normas, instruções e leis, mas a carta de Hebreu diz que quando muda o sacerdócio, também muda a lei. Está lá no texto. Está se referindo a Jesus Cristo. Nós vivemos a era da graça. Nós vivemos a era do Deus que deu a vida por nós em Cristo. É claro que está intrínseco no amor a justiça, mas o Deus do Antigo Testamento era justiça pura. E algumas pessoas, quando leem o Antigo Testamento, eu tive conversando recentemente com alguém que estava devotando uma raiva por Deus. Porque dizia, como é que Deus... um profeta ia passando e um grupo de crianças começaram a chamar o profeta de careca. Imediatamente saiu um urso do meio do mato e esmigalhou aquelas crianças. Que Deus é esse? O profeta foi chamado de careca e as crianças foram mortas. Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, foi crucificado e lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amor. Então, nós precisamos entender que mudou a era. Mudou o testamento. Mudou o testamento. Então, eu não acredito nesse Deus carrasco, eu não vivo esse Deus carrasco. Entende? E o que eu vivo da justiça de Deus é aquilo que é cantado numa música simples de Marco Antônio, quando ele fala sobre o profeta, o falso profeta. Aquilo que Deus agia imediatamente no Antigo Testamento era fulminante, hoje, na Era da Graça, ele deixou para o final. Então, incumpridor o espaço e o período para que o homem possa se arrepender. Então hoje nós vemos a Era da Graça. Você xinga Deus, você xinga o homem de Deus, você xinga o profeta. Tá certo? Não, tá errado. Mas a justiça de Deus, ela vai se estabelecer plenamente lá no final. No Antigo Testamento era imediato. Muito bem. 11 horas mais 31 minutos. Hoje o tema que estamos discutindo é este. Você acredita em castigo? Castigo de Deus? Deus castiga? Tem gente que diz o seguinte: Deus vai pesar a mão sobre você, né? Às vezes a pessoa com raiva da outra diz isso. Isso eu estou falando na igreja, né? Pastor Marcelino, e aí? Deus castiga ou não castiga? Como nosso irmão Firmino aqui já deixou bem claro, né, que Deus, ele é amor, né? Ele é amor. Mas também eu acredito muito na justiça de Deus, que Deus também é justiça. Se nós formos analisarmos aqui aquela passagem que Davi, ele toca na mulher que não era mulher dele, a Batseba. E aí o profeta Natan, né, chega para conversar com ele e conta a história, né, do criador da ovelha. Meu rei, tem um certo pastor na cidade que só tem uma ovelhinha, e é a única ovelhinha que ele tem. Mas um grande pastor, um grande fazendeiro, tomou a única ovelhinha que aquele pastor tinha em suas mãos. O que devemos fazer com esse grande fazendeiro? E ali o próprio Davi disse: esse homem merece morrer. E o profeta disse: pois esse homem é você. Mas ali o profeta falou com ele naquele momento: você não vai morrer, mas porém a espada não vai apartar da tua casa. Ele não morreu porque ele pediu perdão, ele se humilhou. Naquela mesma hora Davi se prostrou, ele chorou, ele reconheceu que ele estava errado. Você vê, ele errou, ele pecou, mas ele reconheceu o erro dele e Deus teve misericórdia da vida dele. Mas porém a consequência ele teve que pagar.
E eu acredito muito nesse Deus. Ele ama, Ele protege, Ele cuida daqueles que o cercam, daqueles que o buscam, daqueles que estão com Ele. Mas de maneira nenhuma, assim como um pai de família, eu estou aqui com 2 homens aqui que é pai. E eu acredito muito que eu também sou pai, eu sei o que é ser pai. Se uma filha minha, ela cometeu algo que é errado aos meus olhos, eu vou corrigir. Eu não vou matar. Eu não vou bater de uma forma, eu não vou espancar minha filha, mas eu vou fazer com algo, eu vou aplicar algo didático para trazer ali uma educação para ela. Eu vou tirar talvez uma televisão, um filme, talvez um brinquedo, mas eu vou tentar fazer algo para ela aprender. Filha, você está errada. Você não pode caminhar assim, você não pode continuar assim. Faça dessa maneira, que dessa maneira você vai ter sucesso. Eu acredito que Deus, Ele é amor. Há justiça, mas Ele é amor. 11 horas mais 34 minutos na melodia. E aí, Deus castiga ou não? Esse negócio é complicado. Ô, pastor André, eu tô com um texto de Apocalipse. O texto diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu quero perguntar o seguinte: é uma questão aqui de semântica? Há um equívoco aqui no emprego da palavra, do termo castigo? Afinal de contas, Deus castiga ou não castiga? Esse termo que é usado aí, o sentido dele é mais como uma orientação de Deus, como se ele, digamos, usar a ilustração do bom pastor. Um pastor que cuida bem das suas ovelhas. Uma ovelha decide sair do rebanho ali, se desviar. O pastor, como a gente conhece dentro da nossa cultura cristã, principalmente no Antigo Testamento, ele vai pegar o cajado, simplesmente vai lá pegar o cajado e vai puxar aquela ovelha de volta para o rebanho. Ou seja, ele vai orientar. Olha, você está indo para o caminho errado. O caminho é aqui. É necessário que você fique aqui. Então, essa cultura que foi impregnada em nosso meio, uma cultura de um Deus carrasco, um Deus mitológico, né? Um Deus de barbas grandes, sentado em um trono, com chicote na mão, pronto para castigar. Se você cometer uma falhazinha, agora o chicote de Jeová vai cair em cima de você. Esse Deus de barganha, né? De troca, esse Deus terrorista. Você precisa fazer algo, senão ele vai te matar, vai te destruir. Você está pagando isso aí por conta disso e aquilo. Olha, eu gosto com muita calma nesse sentido. Foi trazido para nós essa cultura de uma forma muito forte. E isso deixa muitos cristãos presos a essa pseudo-realidade. Para mim o que acontece é o seguinte: existem consequências. Consequências. Então, se eu cometo um delito, mesmo sendo cristão, e por fatalidade cometo um delito, eu vou colher frutos daquele delito, né? Eu vou colher frutos. Isso é lei da semeadura. Eu colho o que planto. E isso serve para os cristãos e não cristãos. Mas eu acho o seguinte, sabe o que, pastor? Acho que a gente está com dificuldade de admitir esse termo, porque assim, esse termo ele também soa como disciplina, o castigo. A gente, na infância, a gente sabia o que era um castigo. Sim. Né? Eu fiz alguma coisa e meu pai vai me disciplinar porque eu fiz alguma coisa que não está certo. Então, acho que a gente está com dificuldade porque esse termo castigo parece muito pesado para a gente, mas também ele tem o sentido de disciplina também. Sim, a gente pode trocar esse termo castigo por disciplina. Porque o castigo fica como uma expressão de um Deus carrasco, né? Um Deus que só de justiça, sem piedade. Deixa eu só... No próprio texto, na própria carta Apocalipse, entendendo essa palavra castigo que o pastor se referiu, com o primeiro amor de Éfeso, no próprio texto. Qual era a falta de amor de Éfeso? Era porque os irmãos não
não viviam em comunhão? Não era isso, não. Não era porque os irmãos não ajudavam uns aos outros nas suas necessidades materiais? Também não. O problema da falta de amor em Éfeso é porque a igreja de Éfeso se levantou sem amor para contrariar os que entravam errados na igreja. Estuda lá para você ver. Implacável. Éfeso se tornou implacável contra os contradizentes à doutrina. Entrou na igreja a doutrina de Balaão, né? O texto diz, e Éfeso se tornou implacável, botou esses caras tudo para fora. Exerceu a disciplina sem o amor. Exerceu essa implacabilidade sem amor. Volte ao primeiro amor, não é dar comida, não é dar... Não, é tratar o contradizente, o oposto, com amor. Com amor. Aí imagine agora, um texto diz, olha, eu castigo e tal, e o outro diz, você castigava, você não tem amor. Como é que nós vamos entender isso? São duas cartas no mesmo tom, no mesmo texto. Uma Jesus condenou porque era implacável. A outra, ele chega e diz, como é que vamos entender essa questão? Aí eu já fico com o que o pastor falou. Porque tem também as etapas da disciplina. O castigo é a última instância da disciplina. É porque assim, pastor André, a minha dificuldade, e acho que é a dificuldade do próprio assunto, por exemplo, se o castigo que a gente está falando for no sentido de disciplina, o texto é claro que Deus disciplina todos quanto ama. E até outro texto diz que se você está sem disciplina, então você não é filho, você é bastardo, né? Agora sim, se o texto do castigo foi em relação à vingança, Deus também diz que a vingança é dele, né? É ele quem deve vingar. Eu acho que a minha maior dificuldade nesse termo aí do castigo é quando as pessoas mandam Deus castigar. Tipo, Deus vai te pesar a mão, então Deus vai castigar alguém porque eu estou mandando. Entendeu? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. Eu vi um indivíduo, eu fiquei sabendo de um indivíduo pregando esses dias, que ele disse que Deus já tinha matado umas 40 pessoas por conta dele. Porque ele tinha mandado. É porque feriu ele de alguma forma, né? Contrariou de alguma forma, e ele orou e disse que... Aí, também. Esse é o caminho que nós devemos seguir nesse debate, porque esse Deus aí é um Deus criado pela raiva do homem. Exato. Oração de feitiçaria. Então, porque eu não posso tirar o direito de Deus castigar alguém, eu não posso tirar o direito de Deus vingar alguém, mas é a vontade de Deus. E nem sentenciar, né? Como está agora, veja só, usando essa expressão, vingança, castigo de Deus, tudo passa pelo filtro em Deus. Do próprio Deus. Do que o Marcelino, pastor Marcelino é irmão, né? Pastor Marcelino disse aqui com muita propriedade. Ele, como pai, corrige as suas filhas, mas você corrige com amor. Com amor. Então a disciplina, o castigo de Deus, apesar de soar de uma forma muito agressiva, mas é sempre motivado pelo amor de Deus. O fim é montar as coisas, botar o quebra-cabeça, e ajustar para que aquela pessoa não cometa mais erros. Porque assim, quando a pessoa comete um erro, sendo aqui, resumindo aqui minha fala, quando a pessoa comete um delito, ela não está fazendo mal para Deus, não. Deus não é afetado por nada que façamos de ruim. É a própria pessoa que colhe os efeitos, ou a pessoa alheia, ou seja, o próximo. Então, quando eu cometo esse erro, eu estou cometendo um delito e prejudicando ou a pessoa alheia ou a mim mesmo. Então, quando Deus nos disciplina, Ele quer evitar situações mais graves, tanto em minha vida quanto na vida daquela pessoa que foi prejudicada. O castigo. Então, o castigo de Deus, ele vem como algo pedagógico, mas motivado intencionalmente por Deus e com muita propriedade pelo amor. Se não for assim, eu vou ver um Deus criado na mitologia grega que está pronto para castigar. Porque a gente herdou muito essa cultura dos gregos, dessa mitologia que o camarada, o humano errava, Deus mandava um castigo de lá, um raio, pá! Mandava Hércules, mandava outros deuses para poder castigar o homem. Então a gente tem que ter muita cautela, porque a gente pode ter um relacionamento com Deus de medo.
De medo. Porque assim a gente começa a olhar, né? Poxa, velho, eu faço isso aqui, tá, Deus me castigou. E o camarada tá lá fora, tá matando, roubando, aprontando, e nada acontece. Acontece. No final, lá na frente, vai vir o castigo. Mas no momento a gente não tá vendo nada. E aí? E por que Deus não castiga fulano que tá fazendo e aprontando? Uma coisa eu sei, que todos aqui na Terra um dia pagam. De alguma forma ou de outra. Talvez meus olhos não estão vendo. E não que eu deseje isso, porque tem crente que fica orando, como você falou, para que Deus castigue alguém, para que a sede dela seja saciada, da pessoa que orou. Ela quer uma vingança. Ela quer uma vingança. Isso não é oração de cristã. Pelo contrário, o que eu conheço dentro do Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo 10 de Mateus, é a gente orar pelos nossos inimigos, dar água para eles, isso é que eu tava pensando, dar comida para eles. Então esse é o pensar verdadeiro evangelho. Até porque a gente não tem condição nenhuma de fazer justiça contra alguém, né? Nós não somos temos nós? Condição nenhuma. Acho que a Bíblia deixa isso muito claro, né? Às vezes eu me pego com esse sentimento, pastor. Deus, faça justiça. Aí eu olho para mim e digo assim, e tu é o quê? E se Deus fazer justiça contigo? Eu sou fulminado. Nem existia, ninguém aqui existiria mais. Aí eu peço seu perdão, faça a sua vontade. Ô, Jesus ensinou. pastor André, eu estava pensando aqui agora, nesse exato momento, e me veio uma pergunta na minha cabeça aqui. Aonde está Jesus agora? Jesus agora, ele está à direita do Pai, assentado no trono, sendo adorado, sendo louvado, sendo engrandecido. Mas um dia Jesus, ele falou aquela frase, meu Deus, por que me desamparaste? Aqui não tem nada a ver com castigo, mas tem muitas pessoas que às vezes passam por uma prova, uma situação difícil na vida, dolorosa, e acham que é um castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. Jesus, ele não estava passando por um castigo. Ele estava passando por um momento que era necessário de um projeto divino de salvação. Tinha um processo ali, né? Então, às vezes, a pessoa passa por um momento difícil na vida, não é castigo, mas é preciso ela passar pelo vale, ela precisa passar pelo deserto. Elias, ele teve que entrar para a caverna, mas depois o próprio Deus falou, sai da caverna e eu vou te honrar. Jesus fez o que para merecer? Jesus fez o que para merecer? Né? Ele fez o quê? Ele não fez nada para merecer, pelo contrário. Ele lançou sobre os ombros dele, né, o nosso castigo, como diz a palavra de Deus. Aí está bem claro agora. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu aí. Agora entra no tema. Agora, Jesus recebeu. Agora, por conta de Jesus, entrou em paranoia? Não. Né? Jesus não, ele entendia o projeto, entendeu? Ele entendeu o projeto de salvação e hoje está sentado no trono. E aqueles que estão passando por algum momento difícil na vida, apenas tenham paciência, espera no Senhor. E lá na frente Deus vai mostrar o E esse é um dos segredos, é uma das pedras de toque para a gente viver em paz. Sim. E jogar no lixo o complexo de perseguição por parte de Deus, por parte de Satanás, por parte do irmão. Nem tudo é Né? Satanás. É entender o projeto de Deus na nossa vida. É entender o projeto de Deus na nossa vida. Na próxima eu quero conversar um pouquinho sobre Paulo também, que Paulo não chamou de castigo nem de Deus pesando a mão o espinho que ele Muito tinha bem. na carne. Eu vou intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. 2 minutos, já já. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta.
canção de ninar. Neste Dia das Mães, que tal presentear quem sempre cuidou de você com um toque de conforto e elegância? Na Cortina Cia, você encontra cortinas que transformam qualquer ambiente, tapetes que são sinônimo de conforto, além de uma variedade de roupa, cama, mesa e banho, para proporcionar aquele aconchego que toda mãe merece. E para ficar ainda melhor, nas compras acima de R$100, você concorre a 2 cobre-leitos Lavive, um para você e outro para sua mãe. Além, é claro, de aproveitar ofertas para lá de especiais, até 20% de desconto em bases e colchões Ortobon, roupões por apenas R$ 49,90, travesseiros a partir de R$ 21,90, toalhas de banho a partir de R$ 19,90. Celebre o amor da sua mãe com produtos Cortina Cia. Venha nos visitar, Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Você também pode comprar pelo Instagram, @Cortina Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Venha para a Cortina Cia. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Desperta, Débora, desperta, mãe das nações. Venha celebrar conosco os 28 anos do projeto Desperta Débora em Vitória da Conquista. Será um tempo de adoração, gratidão e compartilhamento de testemunhos com a presença de mães intercessoras, famílias e todos que reconhecem a importância desta obra. Sua presença é essencial para honrarmos juntos o Deus que opera tudo em todos. Com o tema Prepare-te para defender sua casa, com a preletora Marinês Roberto. 28 anos do projeto Desperta Débora, dia 17 de maio, às 14 horas, na Igreja Batista Peniel, Rua Olavo Bilac, número 94, Centro. Desperta, Deus está contigo, a vitória é tua. Debate Melodia. Volta agora 11 horas mais 50 minutos. O tema hoje é uma pergunta. Você acredita em castigo divino? Deus castiga? Muito bem. Ô pastor Firmino, o fato de Deus não ter permitido que o filho de Davi, oriundo do adultério, não sobrevivesse, ali foi um castigo, não? Olha só, ali foi um castigo. No início, eu comecei a minha fala separando as eras e separando a dispensação. Todo pregador que constrói na pregação esse Deus carrasco, ele busca respaldo no Antigo Testamento. Assim como todo pregador de prosperidade, ele não acha texto no Novo Testamento. Ele só acha no Antigo Testamento. Por que, pastor? Todo pregador só acha texto sobre pregação, sobre prosperidade no Antigo Testamento, sobre esse Deus carrasco no Antigo Testamento. Veja bem, no Antigo Testamento, Eclesiastes diz que o dinheiro por tudo responde. No Novo Testamento, a realidade não é essa. Não é essa. O dinheiro não responde por tudo. Como é que é, pastor? Sabedoria no Antigo Testamento era a capacidade de você produzir riqueza. Tanto é que quando Salomão pediu sabedoria, o que foi que Deus deu para ele para respaldar a sabedoria? Riqueza. Riqueza. Então, uma das palavras mais detectada, identificada no Antigo Testamento é dinheiro, é prosperidade. É prosperidade. Então, a prosperidade é uma teologia velho testamentária. Do acúmulo de riqueza, do acúmulo de bens, de patrimônios. No Novo Testamento, quando aquele jovem rico chegou para Jesus, disse, olha, vende tudo, dê aos pobres, vem e o teu tesouro vai estar no céu. Né? Então, assim, essa questão de
do carracismo de Deus também é velho testamentário. Então, naquele momento lá, eu disse para o pastor Marcelino aqui, se Davi cometesse o mesmo erro hoje, na dispensação da graça, Deus não trataria ele como tratou, porque Deus trataria ele através de Jesus hoje. Vamos lá que a gente tem que correr por causa do tempo, 11:53. Deus trataria, só concluindo, Deus trataria ele através de Jesus. Então, assim, eu vou deixar aqui uma palavra que eu peguei aqui do pastor André e do pastor Marcelino, eu escrevi aqui, porque a gente pensa que os nossos feitos ferem a Deus, e se Deus se permitir ferir pelos nossos feitos, ele não é Deus. Verdade. Ele não é Deus. Então nós construímos um Deus de acordo com o nosso temperamento, com a nossa raiva, com a nossa mágoa, com a nossa ira, e imprecamos sobre as pessoas, nesse entendimento desse Deus que nós construímos de Deus, maldição, né? Maldição, e nós desprezamos, desfazemos, né? E não reflete a realidade de Deus, e muito menos a realidade de Deus em Cristo. Muito bem. Pastor Marcelino, mas no Novo Testamento, na nova dispensação, nós tivemos uma dupla execução, que foi Ananias e Safira. O Deus é o mesmo? O que foi que aconteceu? Deus, ele não muda, né? Ele continua sendo o mesmo, né? Ele é o Deus de ontem, como dizem em Hebreus, né? Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. De eternamente. Ali, houve ali aquela situação. Houve ali aquela execução. E partiu também ali das mãos dos homens, né? Que foram os homens que lançaram Ananias e Safira. Aonde lançaram toda a sua família, como diz a palavra de Deus. Toda a sua família. Agora temos que pegar o texto aqui e analisar. Realmente foi Deus que mandou? Foi Deus que colocou ali aquela situação, pastor Firmino? Olha só, a igreja nascente, a igreja estava no berço ali. Se aquela situação de Ananias e Safira, a palavra que Pedro traduz, que é traduzida por mentir ao Espírito Santo, é a palavra pseudopneuma, é falsificar o Espírito Santo. O que deu tudo, o pai da consolação vendeu e deu tudo. Eles quiseram imitar a atitude espiritual de Barnabé. A igreja estaria lastreada por mentira. A igreja estaria viciada já no início. Já no início. Sim. Justo. Não pode se brincar com Deus. Não pode brincar com Deus. Mas aquela atitude ali, aquele ato, aquela ação foi de uma igreja que estava nascendo. Não podia se permitir aquilo. É uma criança que está nascendo e você não trata um problema que ela tem, uma dificuldade que ela tem, né? Um aleijão que ela tem, uma deficiência que ela tem. Imagina se fosse um dia atuais, quando continuasse da mesma maneira. Sim, sim. Pensa aí, quantas pessoas não estariam hoje sendo Nós executadas? precisamos entender aquilo ali à luz da época, porque aquilo não ficou se repetindo. Não ficou se repetindo. Eu penso que ali foi um caso. Sim, isolado, né? sim. Não tem mais. Outra situação daquela no Novo Testamento não tem. Não quer dizer que isso aí vira uma regra. Sim, sim. Não vira uma regra, uma lei, né? Para me dar autorização para eu dizer, olha, não minta porque Deus vai te matar como matou nós Ananias como pastores hoje, Safira. liderando um povo, querer pegar esse texto como referência e chega uma pessoa que está na nossa igreja, aceita Jesus, converte, começa a caminhar e de repente ela cai. E aí a gente vai falar o quê? Vai matar? Vai falar palavras que machucam? Ou fazer como um bom pastor, cuidar, tratar das feridas e recolocar a pessoa no caminho? É o papel. É o papel. O papel da igreja. O papel da é o igreja papel de Deus. Papel de Jesus Deus. faz isso. Né? O papel do cristão que se parece com Cristo. Na prática. Fazer isso. Frank Stagg, no livro, ele comenta o livro de Atos, comentário de Atos de Frank Stagg, ele diz que no início da igreja, precisou de muita disciplina, né, para que a igreja pudesse se expurgar de tudo aquilo que estava tentando impregnar ela. O ebionismo, o gnosticismo, não é? E a igreja começou a ser influenciada por isso, inclusive a mentira, né? É o farisaísmo, né? O engano. A igreja teve que expurgar muita coisa, porque senão Jesus teria morrido em vão. Se
o que aconteceu no entorno da igreja naquela época tivesse sido absolvida pela igreja. Seria em vão a morte de Jesus, né? A morte de Jesus. E nós precisamos entender que a igreja, como igreja, a expressão igreja já é forte. Chamados para fora. Chamados para fora. Entende? Chamados para fora. A minha preocupação, pastor, é assim, a gente dá uma ênfase tão grande à nossa individualidade com Deus, que parece que nós somos o centro do mundo, sabe? Isso é perigoso. Porque a gente vive dentro de uma coletividade. Sim. Dentro da coletividade existem pessoas cristãs e não cristãs, mas todos são amados por Deus. Então, quando a gente vai botar na ponta do lápis e analisar aqui, poxa, Deus está me castigando aqui por conta disso, disso. Aí você olha lá para a guerra na Ucrânia, quantas crianças estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? E pessoas que não fizeram nada. Estão pagando preço por quê? Por conta de vaidade política. De Putin e do outro lá? De política? Então a gente tem que ver esse Deus que sai da caixa, sabe? Esse Deus engessado por nossa cultura religiosa e local. E que é maior do que a nossa cabeça, né, pastor? Muito maior do que a nossa cabeça. Não tem nem comparação. Só que a gente criou esse Deus. O nosso desafio, olha só que coisa interessante, o nosso desafio como cristão é descobrir o Deus que não é filtrado, que não é passado pela linha da religiosidade que a gente aprendeu. Quando a gente busca esse Deus cristalino e puro, porque a gente recebeu uma carga de herança, de costumes e de religiosidade de um Deus, aí de a imagem de um Deus já formado, pronto, é muito forte. Então a gente desmontar isso aí e tentar enxergar Deus pela luz de Jesus, pelo olhar de Jesus, pelas vias do Evangelho, puro e simples, como C.S. Lewis escreveu, ali no Sermão da Montanha, por ali. É um desafio muito grande. Quando a gente consegue alcançar esse patamar, meu irmão, a gente alcançou uma plenitude muito grande. Muito bem, gente. 11h59, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Hoje foi corrido aqui pra gente. Comemorações anteriormente aqui ao nosso programa, houve um pequeno atraso, mas está tudo certo, glória a Deus por mais um ano aí do programa Espaço Mulher, festividades, e há sempre um tempinho a mais que a festividade toma, verdade. Mas o nosso programa hoje foi mais curto devido a isso e a gente teve que correr aqui, você percebeu, né? Mas enfim, queremos agradecer aqui a todos também os nossos ouvintes. Obrigado pela audiência. Estamos ao vivo no Instagram e também no Facebook, @Melodia Conquista. Assim você nos encontra aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço a todos. Chegando o Rádio Chofer. O nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.